pensando na gravidade que essa doença traz e nas consequências para o paciente que passa por um momento assim. Às vezes a gente se pergunta, mas por que não tem uma semana de dor de cabeça, uma semana de lombalgia, que são as queixas mais frequentes aqui? Mas é porque nós vemos que ao redor do mundo a sepse é uma das doenças que mais mata. Mas principalmente no Brasil, a incidência de morte é mais ou menos de 50% dos pacientes que têm o acometimento por sepse. Isso significa que mais ou menos de 10 pacientes que são atendidos, 5 podem vir a óbitos. Em países mais desenvolvidos, esse número é 25%. Então, vocês veem que quando países que têm, por exemplo, melhores recursos, fazem algum atendimento mais rápido, esse número cai. Mas também a gente consegue chegar lá. Quando nós fazemos conscientização, assim, fazemos algumas campanhas para orientar, para nós mesmos estar orientados assim, de como fazer o tratamento certo. Então, provavelmente eu vou também repetir algumas coisas que a doutora Gabriela mencionou, mas eu imagino que ela mencionou que a sepse é uma resposta bem exacerbada, bem robusta, de uma forma bem grande, bem grave do corpo em contra de alguma infecção. Uma infecção que pode se encontrar em qualquer parte do nosso organismo, do nosso corpo, pensando, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção pulmonar, uma infecção de pele ou uma infecção de urina. Só que aí você pode falar, mas tá, eu vejo muitas pessoas com pneumonia, mas não chega no nível de uma sepse. Mas é que, dependendo da pessoa, dependendo do organismo, dependendo do sistema imune, às vezes o sistema imune não consegue controlar ou não consegue atacar de uma forma eficaz para erradicar aquela infecção. E quando isso acontece, então o próprio sistema começa a secretar um monte de células, começa a acontecer uma inflamação, uma infecção, e já o próprio corpo que estava determinado para fazer a cura, né, não consegue. Então aí que a pessoa começa a ficar mal, aí que a pessoa começa a ficar hipotensa, a ficar confusa. Imagine o seu organismo tentando combater uma infecção, não está conseguindo, entenderam? Então por isso é a importância de nós saber o que é a sepse. Bom, a gente sabe que essa aqui é a parte da DAI, que ela já falou. Então, quando nós vamos a falar sobre o tratamento ou sobre o que fazer quando o paciente com sepse chega, então nós primeiro acolhemos o paciente. O paciente chegou com uma história, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, ele estava em casa, ele está alguns dias com tosse, ou ele está alguns dias mais quieto, mais tranquilo, ou ele não está no estado normal dele. Ele é uma pessoa que responde, que é ativa, mas esses dias ele está ficando muito quieto, mais tranquilo. Às vezes você fala uma coisa com coisa, aí você já está acolhendo a história dessa pessoa, né? Que essa pessoa já está em um estado que não é o normal. E quando você vê, você começa a aferir a pressão, a saturação, ou você vê a frequência cardíaca, você vê que, por exemplo, uma pressão baixa, tá também tendo uma frequência respiratória aumentada, uma frequência cardíaca aumentada. Então isso não é normal assim. Então aí você vai se prescrevendo assim, ou por exemplo, dando um olho maior ao que a pessoa está apresentando. Então, aqui sobre o esquema SOFA, o kit SOFA ou a classificação SOFA, é para nós saber mais ou menos a gravidade do estado do paciente, né? Aí, por exemplo, a gente consegue ver sobre uma PaO2, sobre FiO2, sobre como está a saturação, como está a ventilação da pessoa. Quando está menor que 400 até 100, então já dá um ponto, entendeu? Quando, por exemplo, tem uma plaquetopenia menor que 150 até 20 mil, outro ponto.
Já quando tem 2 pontos, já você suspeita de sepse. Ou, por exemplo, bilirrubina alta, uma pressão arterial média diminuída, um Glasgow assim mais diminuído, ou também uma insuficiência renal. Aí você sabe que tem alguma disfunção do organismo. Só que assim, Nicolas, aqui a gente não tem a disponibilidade de fazer um exame rápido, de ter uma coleta rápida. Então a gente vai ficar parado de um paciente que a gente suspeita que está mal? Não. Por quê? Porque a gente consegue, por exemplo, ver como que está a saturação da pessoa, a ventilação, como que está a frequência cardíaca da pessoa, a pressão, o tempo de enchimento capilar da pessoa. E tudo isso nos ajuda para pelo menos nós pensar, essa pessoa pode estar indo para uma sepse, ou pode estar indo para uma disfunção orgânica, tá? Então, dessa forma, nós vamos nos importando e vamos dando uma importância maior ao que a pessoa está apresentando. Então, por exemplo, uma coisa principal que vocês fazem, que o enfermeiro faz, o fluxo. Qual é o fluxo? Chegou o paciente até nossa unidade. Um paciente que vem com uma história como a que eu falei, não está fazendo xixi. Durante o dia não fez xixi, já faz vários dias que não fez xixi. Além disso, está apresentando febre. Então, você fez a acolhida do paciente lá na recepção. Além da acolhida, você faz a classificação de risco, de acordo com o que a pessoa está apresentando. Está apresentando febre, está apresentando uma taquicardia, está apresentando uma saturação baixa. Aí você determina, não, esse paciente aqui, ele é ficha laranja, ficha vermelha, eu estou suspeitando que ele está indo para um estado maior de gravidade, então ele merece um atendimento mais rápido. E quando você faz o acolhimento, você faz a classificação, a recepção, e você mesmo com conhecimento aqui que você tem de uma resposta bem exacerbada, alguma infecção que leva a uma hipoperfusão, a uma hipotensão, quando você tem esse conhecimento, você fala, não, esse paciente pode estar indo para uma sepse. Então vamos abrir o protocolo de sepse e vamos acionar. Por quê? Porque cada minuto que passa é importante, tá? Tem a hora de ouro, que é para nós tentar fazer o máximo por esse paciente em aquele tempo, sabe? Não atrasar, não tentar vou depender simplesmente da coleta laboratorial para fazer algum antibiótico, alguma medicação, não. Senão na hora, um pronto atendimento, porque quando a gente atende de uma forma mais rápida e também acertada, então isso leva a diminuir o risco de óbito. Então, fez a suspeita, fez a classificação, imediatamente você pode levar esse paciente para a sala vermelha. Quando leva na sala vermelha, você consegue já fazer um acesso calibroso, 2 acessos preferencialmente, porque pode ser que, de acordo com a gravidade, esse paciente precise de alguma droga específica, algum tipo de volume. E aí, fez a classificação, a suspeita, fez o acesso, aí vamos coletar exames. Exames porque vamos precisar de lactato, de hemocultura também. Depois, a gente suspeitou. Vamos supor, algo que eu gostaria que vocês levem para casa, assim, é que a gente é uma equipe aqui. Equipe que está construída por médico, enfermeiro, técnico, auxiliar, sabe? E quando nós temos essa noção de equipe, de estar juntos por um propósito, que o propósito seria o bem-estar do paciente, o melhor para o paciente, que ele chegou aqui, ele chegou num estado ruim, ele chegou num estado de gravidade, vocês veem que a própria família fala, não, ele não é assim, ele está mais ruim que eu estou vendo assim, e você mesmo percebe por conta do que você avaliou, então você fala, não, nós vamos todos ajudar esse paciente.
Então, por exemplo, quando desde a recepção, desde o enfermeiro ou por parte do técnico, quem seja, você pode ir até o médico. Médico, eu sei que tem muitas fichas aqui, mas chegou um paciente que eu suspeito que seja algo mais de gravidade, que pode ser uma sepse, então vamos dar uma atenção maior, entendeu? Aí, muitas vezes a gente tem um receio, assim, por exemplo, não vou falar com o médico, não vou falar para fazer isso, orientar sobre isso, não. Quando nós entendemos que somos uma equipe e que o melhor vai ser pelo paciente, às vezes você pode falar, olha, por que a gente não tenta essa medicação aqui, entendeu? Ou por que a gente não faz isso? É como eu falo muitas vezes, o enfermeiro já tem tanto tempo de prática assim, que a única coisa que está faltando é o CRM, entendeu? O título, entendeu? Por quê? Porque vocês têm a prática, vocês já vêm vendo o caso dia tras dia, por muito tempo. Então, eu acho que não podemos ter o receio de nós comunicar aquilo que sentimos, aquilo que nós entendemos, entendeu? Porque aí, por exemplo, cada um daqui tem uma cabeça, né? Por exemplo, e quando chega um paciente grave, nós sabemos que nós ficamos mais alterados, nós ficamos mais nervosos, sabe? Porque é uma gravidade. Aí pode passar por desapercebido alguma coisa. Só que aí tem o Douglas que fala, não, passou isso desapercebido, deixa falar para ele, entendeu? Então você vê que é uma ajuda entre todos. E aí eu posso falar, nossa, não tinha pensado nisso, bora fazer, vamos fazer, entendeu? Então, quando nós entendemos que o propósito é o melhor para a pessoa que está ali, então nós mesmos tentamos que tudo dê certo. Então, coletou exame, agora vai fazer antibiótico imediatamente. Suspeitou, você vê que realmente, por exemplo, tem algum foco infeccioso lá, não precisa de exame chegar. O exame vai demorar 2, 4 horas para chegar. Será que a gente vai demorar para fazer alguma coisa? Não, imediato. Empiricamente já você consegue prescrever. Muitas vezes a pessoa, nós sabemos que uma das características principais da sepse é hipotensão. A pessoa vai precisar de volume, uma reanimação volêmica, um Kinder, um soro, tá? De maneira bem excessiva, assim. Agora, como eu falei, preferivelmente 2 acessos periférico calibroso. Vamos fazer uma infusão rápida de fluidos e também em algum momento considerar um central, né? Porque esse paciente já está evoluindo numa gravidade que provavelmente vai precisar de alguma droga, de alguma noradrenalina, de uma vasopressina. Então já você indo de acordo ao que você vê, você fala, não, esse paciente vai precisar de um acesso central. Beleza. Agora, fez a coleta de exame. Vamos coletar todos os exames, hemocultura, coagulogramas, todos os exames de sangue necessários, lactato, leucócito. Aqui também tem a parte de creatinina, ureia, PCR, para saber como que está a base, o corpo, ou a parte hemodinâmica do paciente. Porque nós sabemos, na sepse, como é uma inflamação, uma infecção, o rim fica prejudicado, o fígado também, a parte do pulmão, tentando respirar, produz lactato, marcador inflamatório. Beleza. Então, não atrasar antibiótico. E sobre o lactato, ele é um marcador de hipoperfusão. Então, imagina um lactato alto, já indica uma gravidade. E além de um marcador de hipoperfusão, ele é um marcador de resposta também. Então, se ele está diminuindo, ele está baixando, então significa que o tratamento está sendo certo, tá? Agora, sobre a prescrição de antibiótico.
dependendo do tipo de infecção, da suspeita clínica que se faz, você já direciona um pouco o antibiótico. Por exemplo, metronidazol para a parte de abdominal, Rocefin com acitromicina para a parte pulmonar, tá? Tem vários tipos de antibiótico. Nós, às vezes, não temos esses aqui, não temos todos eles, tá? Mas, pelo menos, a gente tem aqui uma ceftriaxona, que é um antibiótico de grande espectro, que consegue cobrir a maioria das infecções. Então, a gente consegue já começar com esse antibiótico e ele pode dar uma boa resposta. Pelo menos na primeira hora já começar, diluir e administrar, tá? Então, sobre o antibiótico, iniciar em até 1 hora, dose plena, cobrir foco provável e reavaliar continuamente. Quando está hipotenso, a princípio, vamos fazer uma expansão volêmica, começar, por exemplo, ringue lactato, 30 ml por quilo, calcula, ali já vai fazendo 1000 ml, 500 ml, vamos ver como está respondendo. Aí você vai fazendo, vai medindo a pressão, vai medindo a saturação, vai medindo como está o tempo de enchimento capilar. A noradrenalina, que é uma das drogas que a gente escolhe, né, como vasopressoras. Ela ajuda para aumentar a perfusão, para aumentar a pressão arterial. Ela ajuda também na parte do coração. Então, 4 miligramas em 50 ml, tá? A gente, pelo menos, por exemplo, aqui vai começar uma dose pequena, 3 ml hora, 4 ml hora, vai reavaliar, vai medir novamente os sinais vitais, caso precise aumentar, dá para aumentar, tá bom? Então, qual é a nossa meta? A nossa meta é ter uma pressão arterial média maior que 65. Ok. Aí, por exemplo, pode ser que uma noradrenalina não funcione no primeiro momento. Então, pode se escalar uma vasopressina, uma dobutamina, uma dopamina. Mas, como nós temos uma unidade que muitas vezes não conta com os maiores recursos, mas o que aqui temos e o que tem aqui, a gente consegue pelo menos estabilizar o paciente para posteriormente fazer alguma transferência, levar para algum outro local, tá? Então, quando nós fazemos aquela suspeita clínica, aquela classificação e aquele tratamento imediato, então nós conseguimos pelo menos estabilizar o paciente para ele ter a capacidade de ser transferido. Agora, já para finalizar, uma das do que a gente precisa, do que a gente quer, é uma monitorização contínua, ver se o paciente está fazendo xixi, colocar uma sonda, ver se está tendo diurese, uma pressão arterial média maior que 65, o lactato sempre vendo como está, se está caindo, se está subindo, porque ele marca assim a gravidade do paciente e a melhora também do paciente. Perfusão periférica, como eu falei, aqui simplesmente isso aqui já vale ouro, dá para saber, ou está chegando sangue na periferia, ou o coração está conseguindo manter uma pressão arterial boa, e você vê a extremidade fria, nossa, esse paciente não está tão bem assim, está sudoreico, você vê pelo menos mais escura, cianótica, um pouquinho mais azulado assim, então isso é marcador de gravidade. Então isso mesmo qualquer pessoa consegue ver, consegue tocar, consegue ver como que está a pele. Ok, então imagine, chegou um paciente de 70 anos, chegou com uma história familiar e fala, não, ele está 5 dias, está com febre, está com uma tosse bem carregada, às vezes está cansado de tossir, dá para sentir uma falta de ar, ele está sentindo uma falta de ar, aí você suspeita, não, febre, tosse, cansaço, idade avançada, chegou aqui uma pressão arterial baixa,
Então esse paciente está indo para uma gravidade maior, precisa um atendimento mais cuidadoso. Então, um lactato de 4, o que a gente vai fazer? A conduta. Chegou o paciente, a gente vai acolher, vai classificar, vai levar imediatamente para a sala vermelha, vai trazer a ficha imediatamente para o médico, vai falar, bora avaliar ele. Aí, já desde que chegou, vai fazer 2 acessos periféricos, vai monitorizar, vai ver como que estão os sinais vitais. E aí, quando já nós temos essa suspeita, o que a gente faz? Antibiótico na primeira hora, também expansão bulêmica e, caso necessário, alguma droga vasoativa, tá bom? Aí, durante esse tempo, reavaliar perfusão. Reavaliar de acordo com a gravidade. Às vezes você vai precisar de 6 em 6 horas, ver como estão os sinais vitais. Está um pouco mais estável, um paciente mais tranquilo. Vocês veem, não, um paciente está tranquilo assim. Então, a cada 4 horas, a cada 2 horas, tá? Quando um paciente grave, a cada 15 minutos. Então, está em cima dele, tá? Aqui, alguns erros que a gente não pode cometer é, por exemplo, atrasar no acolhimento ou na classificação do paciente, determinar o nível de gravidade, realmente está necessitando um apoio maior, um atendimento maior, não podemos atrasar isso. Às vezes, volume insuficiente, que, vamos começar com 250, a PA está baixa. Não, vamos começar com 250 de soro. Não, vai precisar algo maior, entendeu? Volume suficiente, não monitorar o lactato ou não fazer a coleta adequada dos exames e não controlar o foco infeccioso. Não simplesmente, chegou, não. Senão você vai pensar, o que ele tem? Vamos tratar isso, entendeu? Então, é isso, gente.